Muita gente confunde paciência com fraqueza. Você já viu aquele empresário que é paciente, mas ao mesmo tempo ele é paciente porque ele espera o momento certo para tudo e o momento certo nunca se apresenta. Essa é a realidade do negócio. Isso não é ter paciência, é ter passividade. Ser passivo e aceitar o que as pessoas fazem porque você não toma atitude nenhuma. Ser paciente é diferente de ter passividade. Ser paciente não é uma fraqueza. Ser paciente é saber o momento certo para aí sim fazer e fazer de uma maneira boa e regrada. Ter paciência é saber administrar os próprios sentimentos. É saber que você é um caldeirão em ebulição, mas que esse caldeirão precisa ser administrado com paciência. Ser passivo é deixar que os outros mandem no que você deveria estar mandando, nas ordens que você deveria estar dando. Isso é passividade. Paciência é para poucos. No mundo em que a gente cada vez mais consome conteúdo de segundos, 10 segundos, 12 segundos, 5 segundos, ter paciência é um luxo. Ter paciência com algo é ser diferente de tudo e de todos. Hoje você sai de uma faculdade e os jovens saem de uma faculdade e acham que se dentro de 3 anos eles não forem vice-presidente de uma corporação com 600, 700 funcionários, eles são um fracasso. Isso é o contrário de ser paciente. Isso é ter pressa, e a pressa nos faz tropeçar. Ser passivo é deixar a vida levar. E conforme ela vai levando, a gente vai remando. Para onde o vento apontar, é para onde a gente vai colocar fôlego vital e ir fazendo as coisas conforme vão acontecendo. Passividade é diferente de paciência. E eu quero te ensinar aqui como ser um empresário paciente e não passivo. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Esse canal aqui é recheado de insights sobre empreendedorismo e como aliar a mente humana ao empreendedorismo. Por favor, dá esse voto de confiança para o meu trabalho que eu estou fazendo aqui e vamos crescer junto, porque eu tenho certeza que assim como você tem muita coisa para falar para mim, eu também tenho muita coisa a acrescentar na sua vida. A diferença entre esperar o momento certo para agir e você deixar que as circunstâncias façam com que você haja, tá na intenção por trás de tudo isso. O paciente, ele constrói o momento certo para ele poder agir. O passivo espera o momento certo acontecer para agir e se agir. Porque enquanto o passivo depende da sorte, o paciente não. O paciente vai atrás e procura o que é melhor para ele no momento e não na questão de arrogância para ele, para si próprio. Ele constrói o que vai levar ele e os demais membros da empresa para frente, visto do lado do empresário. O paciente entende que as coisas têm momentos certos para acontecer. O paciente sabe que ele precisa falar determinada coisa para determinada pessoa e que o momento certo vai acontecer. A abertura no meio da conversa vai acontecer. Ele não precisa simplesmente chegar e falar na lata. Ele consegue construir uma narrativa para assim passar a mensagem que ele precisa passar. Essa é a pessoa paciente.
Esse é o empresário que tem paciência e sabe administrar essa paciência dentro de si. Os ansiosos aí de plantão vão ficar malucos comigo, mas paciência é algo que se constrói, é algo que você se policia para ser paciente. Decisões tomadas sem paciência são decisões, na maioria das vezes, erradas, que são pouco pensadas e pouco exploradas, e aí você poderia ter tido outra solução, mesmo que tenha sido uma solução um pouco mais demorada. O paciente sabe que isso precisa acontecer, sabe que a pressa é inimiga dos próximos atos. Agora, a passividade vem da fraqueza, do medo de se indispor, do medo de não ser bem compreendido, do medo do julgamento. O medo paralisa e os passivos são pessoas paralisadas. Se você é um empresário, tudo que você não precisa ser é passivo. Pregar a paz, sim. Fomentar um ambiente de paz, sim. Agora, passividade tem que ser uma palavra que esteja escrita longe do seu dicionário. A passividade pressupõe que você é passivo bastante para engolir qualquer situação. E uma empresa não aceita qualquer situação. Colaboradores não aceitam qualquer situação. A passividade, ela é destrutiva para a própria empresa. Empresas que são passivas demais não têm condução, ou são conduzidas por muitos ao mesmo tempo que acham uma brecha nessa passividade para entrar. É por isso que o empresário precisa ser paciente e não passivo. Precisa ter paciência e entender que o empreendedorismo é um jogo demorado, mas não um jogo feito somente de passividade, de falar amém, dizer amém para todo mundo, aceitar qualquer proposta, aceitar qualquer situação que se coloque e não agir, seja por medo, seja por insegurança, ou seja porque você é fraco demais para agir. A passividade destrói empresas. A paciência constrói empresas. O passivo, ele espera que as coisas melhorem por conta própria. E no Brasil, o passivo deve estar esperando isso desde a época do Império, né? Porque as coisas elas não melhoram no Brasil, as coisas elas pioram no Brasil. Agora o paciente constrói a situação com a paciência que lhe é pertinente e levada a cabo. Ele constrói a situação e um habitat melhor para o teu próprio negócio. O passivo aceita preços ruins, clientes desaforados, porque nem todo cliente tem razão, funcionários, colaboradores abusivos e que querem tirar proveito de situações. Qualquer coisa é empurrada goela abaixo de um passivo. Agora o paciente, que entende que a paciência é uma virtude, que a paciência não é perda de tempo, é esperar a movimentação correta e agir para que essa movimentação aconteça, não aceita os piores preços porque sabem que existem negociações melhores. Não aceitam clientes desaforados porque sabe que enquanto gasta-se tempo com um cliente desaforado, perde-se 2 clientes muito bons. O paciente sabe que não deve ser perdido tempo com colaboradores que tentam se aproveitar das situações. Olha só, a equipe está enxuta, é agora que eu não vou ser mandado embora, agora eu vou deitar e rolar. E aí, isso dura 5 meses. E quando a equipe não é mais enxuta, o passivo aceita esse tipo de colaborador que pisou na cabeça dele.
quando no momento que o empresário mais precisava da ajuda. O paciente não. O paciente espera os 5 meses passar e faz o que precisa ser feito. Dá a chance para os que não pisaram na situação, porque tem muita gente boa. O paciente sabe que existe muita gente boa e que vale a pena nesse mundo. Tem gente que realmente gosta de colaborar e de ajudar. Agora tem gente que presta para ficar sugando energia vital das outras pessoas, das pessoas que estão fragilizadas em um dado momento. Mas o mundo, como todo mundo diz, é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, outra hora você está por cima. E é uma roda gigante para todo mundo. Pro mais humilde dos agricultores no meio da floresta amazônica, por exemplo, ou no meio do cerrado, e para o homem mais rico do Brasil. A roda da vida gira, e o paciente sabe disso, e o paciente sabe esperar o momento de estar no controle da situação. O passivo não. O passivo tem medo. Medo que paralisa, medo que não deixa o passivo agir nas situações. Se você é um passivo e deixa a vida me levar, não é mesmo? Como já dizia a música, sinto muito, mas ter uma empresa não é para você. Se você é paciente, talvez uma empresa seja para você. A paciência, ela pressupõe que muita inteligência emocional foi acumulada ao longo do tempo. O paciente não deixa de sentir as coisas que acontecem ao redor dele. O paciente não deixa de sentir emoções negativas e destrutivas ou emoções positivas e benéficas. Mas o paciente sabe que essas emoções bem administradas vão dar um tempo a mais para ele agir em determinada situação, ou não agir se assim demandar a dada situação. O passivo não. O passivo muitas das vezes é tomado de sentimentos que irrigam o corpo dos pés à cabeça. E esses sentimentos de frustração, de medo, de euforia, de seja lá qual outro sentimento que esteja aí na ponta da régua, determina as atitudes do passivo. É por isso que a passividade tem que ser diametralmente oposta, e é diametralmente oposta à paciência. Evitar decisões que são imprescindíveis para sua empresa, e eu já vi muito isso acontecendo, é coisa de um passivo. Evitar aquele conflito que você sabe que vai dar chabu no final das contas, que você sabe que não vai terminar bem, mas que precisa ser tomado. Evitar esse tipo de conflito é postergar a situação, e postergar a situação é se contentar em ficar pior daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. Uma hora a conta vai chegar, uma hora a bexiga estoura, e o passivo no final das contas tem que colher os frutos disso, os frutos amargos de não ter feito nada, tudo de uma vez. Enquanto o paciente, ao longo do tempo, foi administrando os frutos que ele pegava ou que ele deixava cair no chão. O paciente soube administrar as situações em parcelas, evitando assim que no final das contas a bexiga estoure e que ele tenha que colher os frutos amargos tudo de uma vez, assim como o passivo fez. O paciente sabe que existe saída para tudo isso, e a saída é você não postergar situações difíceis por medo ou por inabilidade. Quantas empresas boas, quantas empresas bonitas, quantas empresas que você enxerga potencial nelas estão na mão de passivos
mesmo que sejam arrogantes, mas passivos que não gostam do conflito ou que deixam emoções tomarem a conta em situações perigosas. E quantas empresas boas, lindas, que estão na mão de empresários sábios e pacientes e que constroem a situação perfeita para aquele momento e que constroem com tijolo e não com palha. O que para um paciente poderia ser resolvido com uma conversa franca e com uma conversa bem aplicada, para o passivo não. Para o passivo, essa conversa não existiu por medo e a bomba estourou lá na frente. E aí já não tem mais saída para tudo isso. Aí já não tem mais como catar os cacos de tudo isso feito. O que era uma conversa se tornou uma porcelana quebrada que, por mais que você cole, sempre fica avariada e nunca fica com o mesmo aspecto de nova, de bonita. O paciente sabe que essa conversa precisa existir independente de medo que ele também sinta. Agora, o passivo sabe que essa conversa precisa existir, mas que ela pode ser empurrada para debaixo do tapete. Quando vier a conta, eu me viro para pagar. Afinal de tudo, sempre tem um banco querendo emprestar dinheiro para um devedor, até não existir mais, até a conta chegar para você e você não ter mais solução. E geralmente, quando não há mais solução, é que realmente a encrenca foi forte e postergada por muitos e muitos anos. Nos negócios, nem sempre agir rápido é agir com a melhor decisão. Nos negócios, muito pelo contrário, você tem que entender a situação e saber como resolver. E aí que entra a paciência. Aí que entra a paciência, ser paciente sem perder tempo. Você precisa se programar e se antever às situações. A paciência leva a isso. A análise leva a isso. O saber jogar leva a isso. Um bom jogador de xadrez sabe que a jogada precisa ser construída com carinho, com paciência, mas sem perder tempo. O passivo não. O passivo vai levando o seu dia após dia, apagando os incêndios que precisam ser apagados, ou não apagando os incêndios e fechando o olho achando que nada está acontecendo. Por descrença, por medo, por dificuldade de tomar uma decisão assertiva, por negligência, por ser um líder fraco, um líder que ninguém confia, um líder que tem rabo preso com todo mundo e por isso não pode tomar as decisões corretas. A passividade leva a isso. Entender que o paciente que não perde tempo, o empresário que tem paciência e ao mesmo tempo não perde tempo, geralmente é o empresário que vai ter e colher os melhores resultados. Isso é fato, isso é uma regra. Quanto mais energia você gasta pensando numa suposta solução, melhor essa solução tende a se sair no final das contas. E quanto mais emoção, quanto mais euforia um passivo coloca na resolução de um problema, pior é essa resolução. Porque, afinal de contas, quando existem sentimentos envolvidos, nós somos sequestrados por esse sentimento. Não à toa existe o sequestro da amígdala cerebral, o sequestro da amígdala cerebral, em que nós agimos como a nossa amígdala, ela é sequestrada para nós agirmos como répteis. Usar todo o potencial do nosso cérebro reptiliano, do nosso cérebro menos desenvolvido, e agir no calor do momento.
Agora, quando você não deixa a tua amígdala ser sequestrada por aquela bomba hormonal, quando você sabe que isso não pode acontecer e que isso acarreta em situações perigosas e difíceis, você tende a ter soluções melhores. E se esse vídeo conseguiu de alguma forma atingir a você de uma maneira positiva ou de uma maneira em que você possa pensar no seu dia a dia, na sua situação, considere, por favor, deixar o like aqui, se inscrever no canal, deixar um comentário, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, e quanto mais a gente se conecta, mais a gente se fortalece. Vamos fazer essa política do ganha-ganha, por favor. Eu trago alguma coisa do conhecimento que eu tenho sobre o mundo dos negócios, empreendedorismo, mente humana e como isso é atrelado, como esses 3 quesitos são atrelados, e você, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento, tá certo? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela visualização. Até mais.